gravando? Tá, só que meu avô tá passando lá atrás. Pega a ideia principal. Friedrich Wilhelm Nietzsche nasceu na cidade de Hocken, próximo a Leipzig, Prússia, no dia 15 de outubro de 1844. Seus pais e seus avós eram pastores protestantes, e Nietzsche teve muito desse espírito religioso durante a infância, e cogitava continuar a linhagem, já que lia a Bíblia para si mesmo e para os outros. Nietzsche perdeu o pai e o irmão, e foi passar a infância em Hamburgo, perto das margens de Saale, onde lá viveu sua infância com a sua mãe, tia, duas tias e avó. Ele era uma criança feliz, era aluno exemplar e não gostava dos vizinhos porque sempre armavam arapucas para os passarinhos, enquanto ele preferia estudar. Nietzsche estudou muito na adolescência, a Bíblia, os autores clássicos e o latim, grego e a cultura grega. Gostou muito de Platão e Ésquilo, porém o romantismo teve uma importância decisiva na sua vida, com o qual foi se afastando do cristianismo. Junto com seus colegas, Nietzsche teve um período de orgias sensuais e se arriscou nas artes masculinas de beber e fumar, e logo depois as abandonou por achá-las corruptoras da percepção e pensamento. Em 1817, ele foi chamado para o serviço militar, mas ele teve um acidente enquanto montava a cavalo e teve seus músculos do peito distendidos. Ao voltar a estudar, seu professor preferido, Ritschl, de cultura grega, o persuadiu para mudar para Leipzig e se dedicar à fitologia, que considerava como o estudo das instituições e pensamentos, e não só o estudo de formas literárias. Bom, Nietzsche realizou estudos sobre Homero, Diógenes, Laércio e Hesíodo, e a partir deles conseguiu precocemente o cargo de professor de filosofia clássica na Universidade de Leipzig. De 1870 a 1900, Nietzsche, além de ser professor, servir à guerra, ministrar várias palestras, escreveu vários livros, como Humano, Demasiadamente Humano, A Origem da Tragédia, O Anticristo, e seu maior sucesso, no qual não foi publicado, Assim Falou Zaratustra, no qual Nietzsche pôde expressar com clareza toda a sua teoria referente ao comportamento do homem. Nietzsche passou por sérias complicações de saúde, causadas por um distúrbio mental, provavelmente causadas pela sífilis, que arruinou seus últimos anos de vida e cuja evolução pôde ser percebida em suas obras. Morreu ao dia 25 de agosto, vítima de uma pneumonia, em um dia chuvoso, com relâmpagos e precedido de uma grande trovoada. A irmã com qual Nietzsche vivia, em declaração, satirou: assim partiu Zaratustra. Tá bom, não é aquele super-homem das histórias em quadrinhos, mas a teoria de um homem que pode viver a sua vida sem a presença de Deus, um homem que busca sua carreira, seus planos e seus desejos. Termo originado do alemão Übermensch, descrito no livro Assim Falou Zaratustra, Nietzsche explica os passos através dos quais o homem pode se tornar um super-homem, homo superior, como no inglês a tradução também pode ser compreendida como super-humano. Através da transvaloração de todos os valores do indivíduo, ou seja, a alma foi forjada para arruinar o corpo. O mundo verdadeiro da metafísica é o atentado mais perigoso contra a vida e é a máxima objeção contra a existência. É preciso, então, suprir o além, restabelecer o equilíbrio entre os valores vitais e a razão, combater e inverter os valores da tradição cristã para que surjam outros afirmativos da vida. Através da sede do poder, manifestada destrutivamente pela rejeição contra velhos ideais, ou seja, a criatividade em superar o niilismo e em reavaliar as ideias velhas e criar novas. Através de um processo contínuo de superação, entendida como um ato que implica a dimensão do divino, que, segundo Nietzsche, seria um ponto na vontade de poder. Sendo assim, o divino não é uma coisa separada do homem,
e nenhuma realidade fora de si e que tem poder de manipulação. Mas o divino e o humano se encontram sempre se superando e reconhecendo seus limites. Poderão não chegar a saída, a nada. Para que os passos de Nietzsche fizessem sentido, era necessário que o homem eliminasse a ideia de ser superior. Isso justificava a motivação de Nietzsche ao dizer que Deus está morto. E um desejo pela destruição da consciência cristã, até porque, se você é um super-homem, não precisa de Deus. Segundo ele, somente rompendo com as normas idealistas, um homem pode tornar-se um super-homem. Ou seja, para mostrar que os homens podem ser superpoderosos, temos que acabar com as limitações que a igreja impôs ao homem, como a ideia da maioridade de Deus. A morte de Deus, para Nietzsche, representa o fim e o declínio da formulação do Deus que a metafísica clássica ocidental construiu, o de ser absoluto e supremo. Quer dizer que a ideia do Deus do cristianismo deveria morrer na consciência do ser humano enquanto orientador do sistema tradicional de valores. Deste modo, Nietzsche não mata Deus, mas limita-se a dizer que ele está ausente no seu tempo. Como resultado disso, alguém deveria ocupar seu lugar, o próprio homem. Ou seja, o homem assumiria o lugar de Todo-Poderoso, onde não iria mais se inclinar aos mandamentos divinos, mas deveria ele mesmo conduzir seus próprios desígnios, ser dono do seu destino e não aceitar mais imposição de regras cristalizadas que impossibilitam a superação e a transcendência. Além de autoafirmação do ser humano, e sim vencer a luta incansável para libertar-se e elevar-se em sua saga existencializada. Portanto, somente o homem é que pode fazer as suas escolhas e, acima de tudo, optar por uma delas, sejam elas boas ou ruins.